Sejam todos bem-vindos, pessoal, então, para essa mais essa Fire Session do Design Leadership. Hoje, com a presença dos queridos Chico Adelano, diretor de design da Accenture Interactive, e a Natália Ribeiro, que é líder de design na XP Investimentos. A gente sempre primando aqui pela diversidade, sempre trazendo um homem e uma mulher para falar com equilíbrio sobre assuntos relevantes na área de liderança em design e questões que a gente possa ter boas conversas e bons insights aqui durante essa 1 hora de live que a gente vai fazer. O tema de hoje é carreira e liderança em design. E a gente tem algumas perguntas, assim, meio que formatadas para a gente discutir a respeito desse tema, carreira e liderança em design. A gente vai trazer aqui, e cada um de nós vai trazer um pouco das suas visões a respeito dessas perguntas, certo? Pode passar aí. O Biratã, vou então, antes da gente começar e eles fazerem as apresentações, falar um pouco do programa, aproveitando que agora muita gente já está aqui. Aqui. A Ecos é um laboratório de inovação independente com foco em design. Temos 3 modelos de negócio: o Ecos School of Design Thinking, que é exatamente onde o Design Leadership e o programa está inserido, como nosso único programa global atualmente, mas a gente tem vários outros cursos digitais acontecendo na Ecos também: Design Thinking, Facilitation Design, Future Design. No nosso site tem explicando cada um dos produtos, elementos do curso. São cursos muito interativos. Eu já fiz alguns deles, acredito que muita gente que está aqui provavelmente também já tenha feito. Quem tiver com o microfone ligado, eu vou mutar você, perdão. O Ecos Innovation Projects, onde a gente, junto com os nossos parceiros, investe em inovação, ajuda os nossos parceiros a investir em inovação internamente nas suas próprias empresas. E a gente está, então, há 10 anos, 11 anos esse ano, ajudando novos negócios na criação de valor e inovação para o bem. E dentro da Escola de Design Thinking, ajudando as pessoas e organizações, porque a gente também tem cursos em company, a dominar o mindset da inovação e habilidades e ferramentas. A gente hoje está localizado globalmente, mas mais pontualmente no Brasil, na Austrália, na Europa e eu aqui nos Estados Unidos, com mais de 40 mil profissionais formados presencialmente, mais de 70 mil no formato remoto desde 2020 e mais de 150 projetos desenvolvidos junto com a Ecos. A gente é parte do Global Design Thinking Alliance como o único laboratório de inovação independente junto de todas essas academias. É um prazer enorme fazer parte. E aqui um pouco sobre o Design Leadership temporada 2, que vai começar em março. Então, agora, na verdade, a gente já está na reta final com as vendas e também aqui com os webinars, a gente ainda tem algumas coisas acontecendo em janeiro e fevereiro, mas em março a gente já dá o start logo na segunda semana. Aulas todas as segundas e quartas-feiras, e eu posso explicar mais detalhadamente se a gente tiver uma conversa pessoal, eu e você, quem quer que seja que esteja aí queira saber melhor. São 12 semanas de curso, é bastante intenso, por uma questão da profundidade do conteúdo, assim como o Biratã, ele era embaixador na temporada passada, eu também fui alumni, fiz o curso inteiro, tem muito, muito conteúdo, é muito interessante, todas as visões. Essa é o mapa da nossa jornada, onde você vai passar por, como eu posso dizer, são 4 esferas em que a gente trabalha. Você com você mesmo, você com o seu time, então tem muito sobre escuta, tem muito sobre dar feedback, saber como enaltecer as qualidades das pessoas com quem você trabalha como líder. Você com produtos e serviços, porque uma vez como designer a gente está desenhando para alguma coisa, e a gente com sistemas, porque ninguém faz nada sozinho. Aqui, mais uma vez, é o framework mais ou menos separado o que eu acabei de dizer, e isso está na nossa ementa muito mais explicado. Alguns dos líderes que tiveram com a gente na temporada passada, grandes líderes globais, e alguns que já estão confirmados para a segunda temporada, e acredito que até o final dessa semana a gente já vai ter alguns novos nomes para divulgar. Mais uma vez, começa dia 14 de março, vai até dia 11 de junho. Tem muito mais informação para dar, então a minha agenda está aberta para a gente conversar. Quem tiver interesse em saber mais sobre o curso, para a gente não tomar tempo agora.
E vamos que vamos falar sobre carreira e liderança em design. O Biratã, é com você agora. Beleza. Mas a grande pergunta que começa é justamente essa, né? Como se preparar para liderar? E principalmente como se preparar para liderar em design, né? Que tem digamos que é um contexto um pouco mais específico, assim. Mas esse tema é importante porque a gente muitas vezes vê por aí, às vezes, pessoas que querem atuar como líderes e não conseguem chegar lá. Algumas outras pessoas não querem e chegam. E às vezes a gente fica pensando, tá, mas o que acontece no meio do caminho que essa pessoa se tornou líder? Será que ela sempre quis ser líder ou ela se tornou líder natural? Será que a liderança acontece assim, tipo, como você vai ficando velho e daqui a pouco você vira líder, é isso? Então a gente tem uma série de questionamentos como profissional, seja quando você está começando, seja quando você está no meio da carreira, quando está mais avançado, como sênior e tal. E você, às vezes, precisa pensar se você realmente quer ser líder, né? Eu acho que tudo começa na sua intenção de ser líder e não achar que isso é uma coisa natural. Eu acho que não é simplesmente natural. Ela precisa ter trabalhado e precisa ser planejado para você chegar a algum lugar e para isso você precisa de algumas habilidades, né? Ou skills que são típicas de liderança. Acho que a gente vai falar um pouco sobre isso aqui nesse seminário. Eu não fiz a minha apresentação, mas eu vou fazer rapidinho. Eu sou o Biratã Silva, eu sou designer já há 25 anos, sou professor de cursos de pós-graduação em UX, Design Thinking, Inovação e Métodos Ágeis. Trabalho intensamente na área de produtos e serviços digitais no Brasil e sou embaixador do curso de Design Leadership pela segunda vez, segundo ano consecutivo. E acho que é uma oportunidade excelente aí de a gente falar sobre um assunto que é bem importante e que o mercado está precisando muito de profissionais habilitados para desempenhar design leadership, para desempenhar liderança em design nos seus times e nos seus ambientes de trabalho. Posta esta apresentação breve e rápida, voltamos ao contexto normal da apresentação e vamos para apresentações do pessoal. Agora eu vou deixar os meus convidados queridos se apresentarem brevemente. Eu começo pela Natália, um bom cavalheiro que sou, para ela se apresentar para a gente. Aliás, é um prazer, a primeira vez que a gente está se falando aqui pessoalmente. Um prazerzão te ter aqui no nosso evento. Conheço um pouco da sua trajetória, mas gostaria que você falasse um pouquinho para a gente aí, para se apresentar. Obrigada, não, o prazer é todo meu. Me sinto honrada aí. Um curso tão completo. Gostei muito, 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 muito da forma como vocês organizaram. Vai muito além do que está sendo oferecido mesmo aí no mercado. E falando um pouco de mim, eu tenho mais de 10 anos de experiência como UX designer, quando eu quero colocar minha mão na massa. Eu passei a maior parte da minha carreira me dividindo em mercado financeiro e em consultorias também. Trabalhei aqui no Brasil, trabalhei fora do país também, na maioria das vezes em mercado financeiro. Foram poucas as vezes que eu tive eu atuei em outros segmentos. Agora eu estou na XP, já passei por alguns times de design lá, o profissional na XP é muito comum isso acontecer, já passei por alguns times, hoje eu estou dividindo a minha atuação, lá a gente tem a carreira XY, eu estou gerenciando um time e, ao mesmo tempo, eu atuo como especialista em um segmento específico. Então, para mim, é um prazer assim, conseguir conciliar as duas carreiras que eu amo tanto. E, basicamente, é isso. Lidero pessoas já faz... Desde 2015 que eu lidero pessoas de maneira um pouco mais formal, assim. E desde então tem sido um desafio para mim também. Me coloco aí nessa turma de constante aprendizado. É isso. Show de bola. Obrigado, Natália. Nada. Passar a palavra para o Chico Adelano. A gente se conheceu há pouco, mas parece que eu conheço o Chico já há muito tempo. Não sei por que isso. Deve ser alguma sintonia de pensamento aí. Eu vou deixar ele se apresentar, porque o Chico é uma figura bem importante no design aí no Brasil e ele tem uma trajetória bem interessante para compartilhar com a gente. Por favor.
Obrigado, Biratã. E, cara, igualmente. Acho que a gente está conectado aí há alguns milênios, né? E agora só ligou o WhatsApp, né? Só ligou o LinkedIn, né? Pra Isso aí. falar formalmente. Mas, gente, boa noite, muito prazer. Sou o Chico Adelano. Eu sou designer de formação. Eu atuo com design profissionalmente desde 1998, mais ou menos, aí a tal da bolha da internet. Então, fiz minha carreira muito intimamente ligada ao digital, mas os meus planos iniciais era ser ilustrador. Então, a minha formação, que passou por um curso técnico em marketing, depois se estendeu na Universidade Mackenzie, no curso de desenho industrial, que é a faculdade clássica de design, foi muito na busca de ser um ilustrador, um designer gráfico, né, que é a minha habilitação, mas que por conta da oportunidade do mercado, do que a gente estava vivendo, se desenrolou no digital, por consequência, me levou para uma carreira, né, voltada para a inovação, onde também tive um capítulo muito forte com tecnologia, né? Acho que trabalhar com todo esse aspecto do digital, e como a gente brinca, né, na época que era tudo mato, na época da internet selvagem, então onde os cargos que hoje são muito bem descritos, na verdade, ele eram todas oportunidades criativas, você terminava fazendo tudo, mexendo com tudo, né? Eu tive um capítulo importante com tecnologia, tive um hiato de design também muito importante, que me ensinou muito sobre gestão, que foi estar à frente de um negócio de confecção, né? E ali eu era administrador mesmo, por 6 anos. E aí, desde que eu me reconectei com o design mais intensamente, em 2011, curiosamente fazendo aqui, né, já passou dos 10 anos, eu voltei muito para o design estratégico, né? Então, peguei muito do início da conversa do UX aqui no Brasil, de service design, de business design, e também tenho me envolvido há alguns anos com educação. Então, tem um projeto importante lá na EBAC, a EBAC, que é a Escola Britânica de Artes Criativas, então participei da fundação, fundei um curso de especialização, agora também estou com projetos lá online. Tive uma passagem, né, importante e super especial pela Ecos, né? Estive na liderança da Ecos de 2018 a 2020, e atualmente eu estou na Accenture, mas com um papel bem específico, né? Hoje eu sou líder de craft na Fjord, né, que é o estúdio de design que é associado à Accenture, né? Então, meu papel hoje ser o referencial técnico, né, do time, tanto em desenvolvimento de time, quanto em desenvolvimento de oferta para o mercado, de capacitação do time, de conexão com operações, né, com desenvolvimento de cultura, e aí contribuindo diretamente Brasil, mas também fazendo colaborações num aspecto que a gente chama de Latam Money, né, que é a Latam mais o Middle East conectados. E aí estou sempre me conectando a oportunidades aqui como o Biratã, né, que vamos conversar, né, e se jogar nos papos e dividir, que eu acho que o verdadeiro campo de aprendizado profissional que a gente tem hoje é esse campo de troca que a gente estabelece. Perfeito, Chicão. Luna, por favor, se apresente. Você também faz parte dessa equipe. Eu comecei falando e nem me apresentei, né? Porque a maioria das pessoas que vem falar comigo do Design Leadership sabem exatamente quem eu sou, parece que moram comigo. Às vezes eu me esqueço de dizer, oi, essa é a cara da pessoa que fala com você todos os dias. Eu sou Program Manager para o Design Leadership especificamente na Ecos. Meu background é em comunicação social e marketing, também pela SPM do Rio. E eu fiz especialização em branding pelo Instituto Europeu, também no Rio. E Master em Strategic Design no Politécnico de Milão. Terminei em 2018 e desde então tentando entender exatamente quem eu era, quem eu sou, dentro do design, ainda relutante em dizer que sou designer, mas aprendendo todos os dias que design está muito mais na cabeça do que em qualquer outro lugar, ou na forma de como a gente enxerga o mundo e melhora ele a cada passo que a gente dá. E estou aqui para facilitar com o Biratã e para responder qualquer pergunta. E mais uma vez, é o meu e-mail que você vai receber toda vez que você quiser saber sobre design leadership. A gente pode sentar para conversar não só sobre a estrutura do curso em si, mas também para trocar sobre o que a gente entende sobre liderança de design, o que é design, o que é o futuro de todas essas coisas juntas. E agora eu só quero ouvir, até porque também estou a muitos passos da onde quero chegar como líder de design. Então, por favor, deixe o papo com vocês.
E principalmente para quem deseja cursar o curso, a Luna é para quem vocês devem pedir o desconto, tá bom? Não é para mim, não. Se vocês pedirem para mim, eu vou dizer, ó, tem o meu, e se vocês quiserem mais, pede para a Luna daí, tá? Fala com ela lá, que ela que faz as matrículas e tudo mais. Então, dito isso, vamos em frente aí a nossa Fire Session, falar um pouquinho sobre carreira. E a primeira pergunta que eu queria trazer aqui para a discussão é por que liderança em design é importante? É bem simples isso aqui, mas é que cada um pode discorrer conforme os seus referenciais. Então, eu queria começar mais uma vez com a Natália, trazendo sua visão aí para ti, Natália, por que liderança em design é importante? Essa pergunta ela é muito importante, porque acho que uma coisa que a gente já sabe é que a gente vai se desenvolvendo bastante tecnicamente, né? Mas a realidade nos mostra, e a gente está cada vez mais ocupando espaço em cadeiras de decisão, né? Em empresas de produto, seja consultorias ou seja algum produto digital, né? O design cada vez mais está se tornando operacionalmente algo acessível, porque a gente tem agora recursos como design systems, a gente tem coisas que dá para a gente ser mais eficiente, mas quando a gente fala estrategicamente, a gente precisa de alguém que entenda sobre como fazer e como decidir pró-design, né? Que é olhar para o negócio, olhar para o usuário. Então, é importante a gente se preparar, primeiro porque se a gente luta tanto por esse espaço, né, estratégico dentro de design, em algum momento a gente barra nesse assunto de gestão. Não faria sentido a gente querer cada vez mais tomar decisões pelo produto, mas a gente negligenciar isso. Então, é importante, primeiro, para a gente conseguir ter esse espaço de uma maneira legítima. Não dá para a gente brigar por ser estratégico, mas querer continuar numa posição muito, muito, muito operacional. E acho que uma outra coisa que me vem à mente é que, como o nosso mercado ele está bastante inflado, né, no sentido tem bastante oportunidade, tem muita gente migrando, né, é um desafio que é importante da gente cuidar. O cuidar de times, cuidar de pessoas, fazer de uma forma mais eficiente, eficaz, né? Que vai além muito do simplesmente saber fazer, né? Então, as nossas formações, pelo menos quem vai estudando, né, design ou algum curso para migrar, né? Dificilmente a gente é treinado em como cuidar dessa esfera, mas que vai desde o autoconhecimento, que eu vi que no curso vocês exploram, né, até o como cuidar de pessoas, como cuidar da cultura da empresa em termos de design. Então, são coisas que a gente precisa sim cuidar, porque senão é uma escolha nossa. A gente pode se tornar líderes, né, que vão receber demandas e pedidos, e a gente pode até operacionalizar isso. Ou a gente pode ser líderes que vão transformar, que vão fazer de uma maneira mais eficiente, e por aí vai. Então, acho que é por isso que é importante, assim, a gente cuidar desse tópico liderança em design. Perfeito, Natália. E para ti, Chico, o que tu acha desse tema e por que liderança em design é importante? Tu tem um super background aí. Olha, eu acho que a Natália já colocou super bem, assim, acho que a primeira coisa é qualificar o que é design, né? Acho que a gente tem uma composição, e eu sempre trabalho assim, eu sou o louco da semântica, dos entendimentos, assim, né? Mas a liderança é uma coisa, a liderança em design você está qualificando, né? Que liderança você está fazendo. Eu acho que design, a primeira coisa é ter a consciência do que é essa profissão hoje, do que é essa prática, né? Mais do que a profissão, do que é essa prática. Eu acho que a gente não precisa discursar muito aqui sobre a necessidade e a oportunidade de reinvenção que a gente está vivendo, tá? E isso, no modelo que a gente ainda vive, passa invariavelmente pelos negócios, tá? A gente tem aí todo um potencial de iniciativas espontâneas, iniciativas sociais entre pessoas, mas os negócios ainda são o que geram escala para toda mudança que é demandada por nós, né? Nosso perfil de consumo mudando, a nossa opinião sobre o mundo mudando.
E eu acho que o design achou o lugar dele ali, né? Justamente assim, quando ele mostrou que é uma disciplina que tem uma capacidade, né, projetual extremamente ampla, movida pela criatividade, centrada nas pessoas. Então, a partir do momento que isso ganha, né, relevância, a liderança é praticamente intrínseca nisso, né? Dificilmente você fala do bom design sem falar de mudança, sem falar de inovação, sem falar de disrupção mínima no mercado, por exemplo, esse avalanche de gente que a gente está recebendo dentro da profissão hoje, demandante do volume de digitalização. Então, a liderança acho que tem a ver primeiro com isso, né? De conseguir zelar por essa essência do design, por essa capacidade de realização, de transformação que ele tem. Tá? Isso conecta com uma coisa que a Natália falou, que é gestão. Então, assim, o design, quando ele se coloca nesse lugar, ele vai para a mesa dos negócios. Tá? Então, a gente ainda tem muita discussão, que eu falo que é a discussão perdida, que é o designer tentando discutir cor e tipografia na mesa de negócio. Se você discute o efeito disso, né? O Bill Mordridge diz isso, né? Design não é sobre a coisa, é sobre o que a coisa te faz fazer. Então, você entende a estratégia, o efeito disso, e aí se justifica, né, o seu fazer, né? Então, assim, essa é a camada de discussão da liderança. Então, engajar, estar na mesa dos negócios, garantir, que é muito bem colocado pela Natália, garantir culturas que se beneficiem do design, desse aspecto centrado no humano, centrado na criatividade e na capacidade de resolução de problemas, né? Então, essa liderança se configura ali. Quem são as pessoas que conseguem trazer esse pensamento, manter esse pensamento e conectar isso nos grandes movimentos de transformação? Perfeito, Chico. Eu quero trazer um pouco da minha visão para essa pergunta e com um raciocínio bem simples que eu estava desenhando aqui, porque eu acho que liderança em design é importante, primeiro porque essa área que a gente atua é muito nova e a gente precisa ter direcionamentos, precisa ter nortes, precisa ter direções para seguir. E quem normalmente traz isso são os líderes. Então, não tem muito para onde a gente seguir. Segundo, que eu acho que é preciso ter essa visão, é preciso ter esse norte justamente para que os times comecem a funcionar como uma máquina, como uma engrenagem, e as coisas comecem a rodar e a gente consiga construir coisas que uma pessoa só não consegue. Por isso que a gente trabalha em time, porque a gente faz coisas em time que uma pessoa só não consegue. Então, eu acho que aí começa o terceiro aspecto, que é a questão de relacionamento. Eu acho que liderança é muito relacionamento. Liderança não existe sem relacionamento. Você precisa se relacionar com as pessoas o tempo todo para liderar. E mais do que isso, até quando você não está fazendo nada, você está liderando, porque você é exemplo. Então, você está sempre sendo observado como um líder, sempre sendo referência. Então, é relacionamento. E se você está sempre sendo observado e precisa se relacionar e precisa estar tem sempre uma expectativa sobre você como líder, tem o quarto aspecto que eu queria trazer, que é o aspecto de comportamento, que você tem que ter um comportamento de líder. E esse comportamento de líder, eu acho que ele vem, às vezes, muitas vezes, naturalmente, ou você constrói ao longo da sua carreira, amadurecendo algumas questões, mas eu acho que sempre envolve esses quatro aspectos, sabe? Pelo fato de ser novo, eu acho que é importante a gente estudar design, eu acho que é importante a liderança de design é importante para a questão de comportamento e de relacionamento, a gente tem que mobilizar isso dentro da gente, porque não adianta só desenhar bem, não adianta só fazer telas bem, não adianta só dominar a técnica, cor, tipografia, como o Chico acabou de falar, a gente tem que trazer outras questões mais estratégicas para a mesa de discussão. E aí a gente tem que realmente buscar outros segmentos aí que trazem essa visão, que trazem esse norte e que nos fazem, como designers, ser mais estratégico hoje e menos operacional do que a gente era antes. Né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí que eu acho que é importante a liderança em design. E, é claro, a liderança é importante nos mais variados segmentos da nossa vida, e em design é dentro de um contexto específico, né? Porque a gente entende que dentro do design também tem coisas que precisam ter um norte, precisam ter visão e precisam ter, às vezes, uma mente que puxe isso à frente, que proponha isso, né? Então, eu acho que liderança também tem muito a ver com essa questão de propor as coisas, de você ter uma atitude e você ter iniciativa para realizar essas coisas, sabe? Tipo, não ficar esperando, assim. Uma coisa que eu sempre gosto de lembrar quando a gente está falando de liderança em design é que a gente tem que ser líder antes de ter um cargo de líder. A gente tem que ter atitude de líder. A gente tem que
ter iniciativa. Basicamente, a iniciativa. Não esperar o cargo, não esperar que nos digam, não esperar que a gente tenha, pelos medos, pelos nossos sabotadores que estão dentro da gente, sempre dizer, não faça isso. Não, eu aprendi muito da liderança fazendo o que vinha na ideia de fazer e sendo impulsivo mesmo, vamos lá e vamos fazer. Às vezes dava errado, muitas vezes dava certo. E a garantia é que no caminho a gente sempre aprendia. E se a gente sempre aprende, a gente sempre cresce, né? Então, eu acho que é por isso que liderança em design é importante, porque faz a gente também olhar o tempo todo por como fazer as coisas, por processo, sabe? Gente, processo bem azeitado, a gente faz coisas maravilhosas. Então, eu acho que design é muito processo, então eu acho que liderança em design também é processo. Vamos para a segunda pergunta, para a gente ser bem objetivo e trazer visões para esse pessoal que está aí sedento por insights a respeito de liderança em design. Eu trouxe uma questão aqui que é bem cabeluda de a gente responder, que é como se preparar para ser líder de design, porque eu acho que é uma pergunta assim, que a gente tem que... em alguns aspectos de ver dela, tipo, não é só como se preparar, é como, é quando, é porquê, é várias perguntas dentro dessa mesma pergunta, tá? Então, é por isso que eu queria que vocês pensassem a respeito, assim, de como se preparar, de quando isso acontece, de como isso acontece, de repente trazendo a experiência referencial da carreira de vocês mesmo, como um exemplo. Então, dessa vez eu começo com o Chico para dar a palavra para ele primeiro. Vamos lá. Você colocou uma pergunta gigante aí, né? Parabéns a quem redigiu, que redigiu ela curta, para muita profundidade, né? Mas sabe que acho que você contou um pouco disso agora, Biratã. Tem uma coisa que eu sempre provoco e que impacta as pessoas, que é liderança é exposição, antes de tudo, tá? E está combinado no que você falou, como você foi buscando essa projeção e no fator fundamental, que assim, liderança não é caro. Não é caro. Então as pessoas acham, por exemplo, aí de novo as questões semânticas, né? Sim, por exemplo, hoje eu tenho a descrição ali, sou líder de craft da Fiord, mas o líder na sua essência, ele não é um cargo. Tanto é que tem uma coisa muito interessante, que é só me fale aqui quem é o autor de referência, que fala da teoria do terceiro lugar. Estava tendo uma conversa ontem sobre isso, de que a gente tem nosso espaço primordial, né, que é a estrutura próxima, familiar, genética, qualquer coisa assim, e que geralmente você não é tão autêntico ali, porque aquilo tem moldado muito sobre o que as pessoas acham sobre você e vai formando sua personalidade, mas você tem que se jogar um mundo. Tem um segundo lugar, que geralmente onde está estruturada a sociedade, que também estereotipa coisas, e o trabalho, tipicamente, é esse lugar, né, que vai moldar e restringir o seu modo de atuar. E existe um terceiro lugar de espontaneidade, de maior expressão, né, que é esse lugar que geralmente está nas coisas que você escolheu frequentar, e que geralmente ele não está relacionado aos campos de obrigação. Então, é por isso que, por exemplo, seus projetos paralelos geralmente são mais ágeis, mais satisfatórios e mais efetivos do que, às vezes, o que você está dedicado. Porque esses são campos onde você consegue se expor, você consegue experimentar, você consegue se colocar a mínima disposição, ter uma mínima disposição de risco. E são essas coisas que constroem essa real habilidade de liderança. Porque, na verdade, essa liderança ela é percebida pelas pessoas. Ela não é assim, opa, sou líder, levantei a mão primeiro, eu sou líder. Ela não é cargo, né? Ela é uma camada atitudinal, carregada, no contexto profissional, carregada de responsabilidades, carregada de expectativas de pessoas, mas ela é espontânea. Então, hoje, por exemplo, quando me perguntam, fizeram outra pergunta que me fizeram interessante, né? Se eu fizer um curso de Excel, se eu fizer um curso de UX, qualquer coisa assim, eu vou colocar lá no meu currículo, no meu LinkedIn, e ok, eu tenho aquela formação. Se eu faço um curso de liderança, o que isso quer dizer? Como é que eu provo? Cara, você não prova, você está em processo de. Você está ganhando repertório você está ganhando confiança para. Né? Porque a gente está naquele debate grande soft e hard skill. Né? Soft, o hard, né? O hard, ele é técnico, ele é ensinado, ele é treinável de forma pragmática. O soft, ele é desenvolvido, ele é compreendido durante a vida. E liderança está nesse lugar. Né? Então, eu falo, sobretudo, ele é iniciativa, ele é exposição, ele é disposição a risco,
e interesse constante em aprender, que estava na sua fala também, Biratã. Eu acho que é isso que compõe. Porque esse líder, que não é cargo, é o líder onde as pessoas depositam a confiança sobre uma visão, sobre uma resolução, né? Depositam o interesse delas em se conectar para algo se desenvolver. Essa é a grande necessidade do mercado, porque chefe tem muito, né? E pessoas que às vezes são machucadas por serem eleitas chefes ou líderes sem ter essa vocação bem resolvida, também são muitas, né? Então, o campo de preparo aqui, cara, é o campo de preparo de confiança que você desenvolveu para outras coisas da sua vida, né? Isso faz um verdadeiro líder. Tudo que não é isso é aquele cargo que ele é declarado, mas ele não é reconhecido, ele não é vivenciado pelas pessoas. Que é o outro grande desafio, né? Por exemplo, hoje eu estou dentro de uma organização de uma escala enorme. São muitas e muitas pessoas, são muitos graus de relacionamento. Isso vai te afastando do próprio contato com pessoas. Então, essa liderança vai ganhando esses desafios, né? Conforme você vai distanciando quem realmente você é e o que você realmente pode fazer, mas você vai distanciando dessa liderança se afirmar. Às vezes não por sua característica como pessoa, mas por uma questão de como o sistema está declarado. E aí vem o papel do líder também de conseguir entender o desenho desse contexto para que uma hora essa relação esteja estabelecida, corrigida, né? Então, essa preparação é constante e infinita, né? Você pode, por exemplo, cursos como esse da Ecos, que tem uma base incrível de profissionais conectados e uma escola com uma reputação enorme para sustentar, eles são preparatórios importantes, mas eles não são um binário, né? Treina um líder, sai líder. Eu acho que isso é um processo da vida, né? Um processo que vai te exigir cada vez mais. Perfeito, Chico. Acho que é por aí, acho que a questão é complexa mesmo. O que você acha, Natália? Como que a gente se prepara para ser líder e o que você tem a concluir sobre isso? Nossa, essa questão é super complexa. Até uma live que eu participei um tempo atrás, me criticaram porque eu trouxe um pouco da visão de você ter que se preparar, principalmente com essas habilidades que às vezes nos parecem ocultas, né? Então, alguém até digitou aí um pouco sobre soft skills, né? Para a gente, às vezes, estabelecer essas relações de confiança, que o Chico tanto falou, né? Como que eu vou influenciar uma pessoa que ela não confia em mim? Como que eu vou pedir alguma coisa? Como que eu vou conseguir errar na frente dela? Porque vai acontecer. Eu vou dar um feedback mal dado, eu vou... não sei, eu não vou pensar na visão do time de um jeito legal, talvez eu não traga tantas referências, não sei. Você vai ser falho, né? Como que você vai conseguir expor isso se você não tem confiança das pessoas que estão ao seu redor? E aí, isso independente do cargo, eu nem vou entrar nisso porque o Chico falou muito bem. E quando a gente para pensar sobre estabelecer relação de confiança, a gente começa a ver que poucas pessoas falam, mas estabelecer relação de confiança muitas vezes é a gente passar tempo junto sem falar, é pauta de trabalho. É marcar café, marcar happy hour, é ver que a gente tem afinidade, que a gente tem pet em comum, que a gente divorciou, que a gente... Essas trocas permitem que um não seja tão duro com o outro. Eu vou deixar o Chico errar dessa vez, porque, ontem a gente estava junto falando sobre a vida, sobre filho, né? E acho que fala-se tão pouco disso, tão pouco. E foi algo que eu aprendi, assim, a duras penas. Você em empresas com muitas entregas, alta performance, muitas vezes vai ser esperado da pessoa que parece que tem mais exposição, então vai lá, você é o líder, né? Mas o primeiro ponto para você se preparar é você conseguir ter uma relação de confiança com todas as pessoas à sua volta ali que você vai precisar influenciar, principalmente seus liderados, né? Você conseguir saber aos poucos, claro, né? O que está acontecendo na vida dessa pessoa, o que ela gosta de fazer, se você tiver que marcar churrasco. Então, é um investimento que é pouco falado, né? E isso gera o seu autoconhecimento, porque você vai começar a perceber aonde você é falho. Nossa, então, talvez eu pudesse ter me comunicado melhor com o Chico, talvez eu pudesse... Isso gera essa autocompaixão.
Então, eu acho que é um aprendizado tão grande quando você estabelece essa relação de confiança num primeiro momento, você começa a se enxergar, aí você começa a ver quantas coisas você pode se desenvolver em soft skills. Nossa, eu acho que eu não estou me posicionando bem. Aquela reunião que eu fui com o Chico, eu acho que eu poderia ter sido mais firme. Deixa eu ver com ele. Aí você vê e vê que você precisa desenvolver habilidade de negociação. Aí você, depois de uma outra experiência com uma outra pessoa que você está liderando, você vê que talvez você tenha que desenvolver sua habilidade de dar feedback, sua habilidade de influenciar, de comunicar de uma maneira não violenta, de gerir conflitos entre dois liderados que estão se competindo ou estão se bicando. Mas eu acredito que o espelho disso, desse autoconhecimento, só é possível mesmo se você tiver pessoas que podem revelar isso para você. Senão você vai estar concentrado em fazer tarefa, em fazer o time fazer tarefa, e a partir dessas conexões fica mais fácil você se conhecer e investir no que você precisa investir, né? Então, eu preciso saber negociar melhor, por exemplo, aí sim eu vou lá pegar aquele cursinho online, vou fazer focado em técnicas disso, porque eu mando muito mal nisso. Aí fica mais fácil. Hoje o que eu vejo é um movimento ansioso de fazer curso, assim, que são cursos bem incompletos, assim, que não falam sobre, de novo, autoconhecimento, conhecimento de pessoas, cultura. E aí saem pessoas que, por mais que elas falem no discurso sobre, a gente tem que se preocupar com as pessoas, a gente tem que... na prática, elas não estão se preocupando com o mínimo, que é se conhecer o outro, para você conseguir se desenvolver e desenvolver um time de altíssima performance. Com essa relação que você vai virando esse líder que o Chico falou, que naturalmente é reconhecido porque ele tem essas relações de confiança, porque ele sabe até quando aquele cara não tem mais nada a ver com a cultura da empresa, vai ser bom para o cara, você dá o toque, não é hora de sair. Então, chegar nesse lugar é difícil, né? Então, eu acho que é mais ou menos esse o caminho para se preparar, assim. Eu acho que é fundamental falar sobre relações de confiança e esse preparo a partir do que você vai aprendendo, os estudos a partir do que você vai aprendendo com o time. Eu ia completar até a tua fala bem, porque é bem isso, e a tua fala também tem muita relação com o que o Chico falou, porque eu acho que se preparar para ser líder tem muito a ver com o teu comportamento, né? E tem muito a ver com como tu constrói teus relacionamentos. E isso você vai construindo ao longo da vida, é um aprendizado que nunca termina. Então, você tem que parte do princípio que se preparar para ser líder nunca termina. Você começa e nunca termina. Entendeu? Você sempre vai estar estudando, porque isso aí você só consegue estudar vivendo e convivendo com as pessoas, né? E convivendo em times, em diferentes contextos, em diferentes problemas, em diferentes cases, em diferentes culturas. E aí sim você vai conseguindo praticar essas skills de comportamento e de relacionamento, e aí você vai se tornando esse líder aí que a gente entende que é um líder reconhecido, né? Mas eu acho que é bem por aí. Eu acho que é justamente a gente passar por essas vivências, se relacionar. Acho que isso está bem dentro do espaço do soft skills mesmo. Tem muito a ver com... eu ainda divido soft skills em duas categorias, porque eu estudei isso no meu mestrado, fiz uma dissertação sobre o assunto, e eu divido elas em skills de comportamento e skills de relacionamento, porque são diferentes em alguns aspectos, às vezes são parecidas, mas são diferentes, e você precisa mobilizar esses dois tipos de habilidades para você trabalhar em times. E hoje em dia não tem designer que não trabalha em time. Você precisa trabalhar em time, você precisa se reportar a outras pessoas, você precisa se comunicar, ainda mais em tempos remotos agora, que a gente não tem mais o presencial tão assim na mão, tão direto. Então, gente, fazer design nesse contexto é muito mais difícil do que no presencial. Eu sou um entusiasta do trabalho remoto e hoje eu tenho que admitir que, cara, como eu sinto falta do presencial e das pessoas, porque eu não consigo mais tirar aquele volume de informação que eu tirava lá no presencial no remoto. Não tem mais olho no olho, não tem mais aquela troca espontânea de comunicação não verbal.
Tem gente que a maioria, eu faço reuniões, às vezes faço 5 reuniões num dia e ninguém abre a câmera. Então, não é a mesma coisa. Não dá para dizer que a gente consegue adaptar e vai ser a mesma coisa. Não, é um design meio esquisito, porque design envolve pessoas, envolve as pessoas estarem juntas até para fazer design. Então, assim, é muito importante você só vai praticar essa questão de comportamento, de relacionamento, estando junto com as pessoas, né? Atuando em equipes multidisciplinares e conversando. Então, eu acho que a gente está num contexto realmente desafiador para a gente se preparar para ser líder, mas eu acho que a gente tem que ter uma atitude, realmente aquela atitude que eu brinco, assim, que eu lembro quando eu fui decidir ser designer, eu queria ser médico ou designer, e aí eu escolhi ser designer porque me disseram que médico tinha que estudar a vida inteira. Eu disse, mas eu não quero estudar a vida inteira, eu queria estudar só a faculdade e me formar. E aí hoje eu estudo design, gente. Eu estudo design, eu sou um obcecado por design, eu estudo a vida inteira e acho que a gente tem que estudar a vida inteira mesmo para fazer as coisas direito. Então, assim, eu acho que tem tudo a ver com isso, sabe? De a gente ter uma atitude e uma sede por conhecimento e entender que essa preparação para ser líder, gente, a gente está praticando todo dia. Basta a gente estar conversando com o outro, basta a gente estar olhando para o outro ou projetando para o outro, de alguma forma se relacionando com o outro, a gente está se preparando para ser líder também. Vamos para a pergunta derradeira para encerrar esta live maravilhosa. Aqui é mais à vontade, né, pessoal? Eu quero que vocês deem dicas de carreira para quem quer ser líder. A gente já deu um monte aqui nas perguntas anteriores. A gente já deu vários caminhos aqui para o pessoal chegar, mas é claro que eu gostaria de que vocês dessem, assim, coisas que vocês acham relevantes e importantes para uma pessoa que quer se tornar um líder, principalmente um líder de design, que ele deva considerar. Mais uma vez, passo a palavra para a Natália. Acho que uma coisa que, pessoalmente, assim, sempre me ajudou pra caramba, eu já fiz bastante coisa errada, que nem eu comentei, mas graças a Deus, a maior parte das vezes eu estava com times que eu pude errar. Que eu pude não ser tão assertiva e pude corrigir. Mas uma coisa que sempre me ajudou bastante, além de perseguir sempre times assim, então sempre, mesmo sendo pleno, sênior, eu tentava participar dos processos de contratação, eu sempre estava assim, porque são com as pessoas que você vai lidar e tentar angariar essa confiança, né? Ser mentorada por pessoas, não necessariamente do mercado de design, sempre me ajudou bastante, assim. Eu aprendi isso uma vez que um colega meu, ele estava estudando administração, já tinha feito engenharia e começou a estudar um pouco sobre coaching e tal, e eu fui cobaia dele. E eu aprendi tanto nas trocas que a gente fazia sobre os desafios que eu tinha na época como design lead, e eu ficava assim, e ele nem sabe direito o que eu faço, né? E aí eu comecei a fazer disso uma prática, assim. Hoje na XP tem uma pessoa de engenharia também que me mentora, e eu pedi para ele, uma pessoa que me chamou atenção nas reuniões, uma pessoa que tem uma performance que eu admiro, uma forma de fazer, de influenciar, de lidar com os problemas. E eu tenho dividido com ele desafios como líder, e ele tem me falado coisas que ele já fez, coisas que ele já faz. Obviamente, ele é mais experiente que eu. Então, eu aprendo muito, assim. Então, tenham mentores. Eu não tenho nada contra se for do mercado de design, eu não tô... Mas tem muita gente boa fora do mercado de design, assim. Muita gente, assim. Muita, muita. Ainda mais quando a gente fala de soft skill, de liderar, eu não sei se nós somos os pioneiros, sabe? Talvez não. Talvez a gente tenha que realmente aprender com quem ainda desde a faculdade é ensinado a fazer isso e é cobrado a fazer isso. Então, isso sempre me ajudou pra caramba. Uma outra coisa é conseguir gastar tempo, assim, uma coisa que eu sempre fiz questão, e hoje eu atuo como especialista um pouco porque eu valorizo isso também, é gastar tempo sendo o sênior que você precisa, assim, né? Então, sem a pressa de liderar. Obviamente, tirando qualquer necessidade, né? Excluindo as necessidades de salário, né? Tirando isso, porque eu sei que isso faz a gente querer novos cargos. Mas
se você tem a oportunidade, né, de atuar mais tempo ainda como um sênior influente, um sênior que faz bem, um sênior que está ali sendo visto como referência, que é consultado o tempo todo pela liderança, eu acho que é uma coisa, muito, muito, muito preciosa. E se desafiar em projetos aí que vão exigir de você novas capacidades como líder. Então, eu, por exemplo, eu tive sempre meu background um pouco mais UX, service mesmo, e eu fui colocada algumas vezes em projetos onde eu tinha que, assim, liderar vários visuals para fazer um design system, e foram os lugares onde a minha liderança foi mais exercida, porque eu tive que realmente, enfim, lidar com coisas que eu não sabia tão bem tecnicamente, ter empatia, enfim. Tive que exercitar muita coisa, dar feedback de uma coisa que eu não era a melhor. Então, eu tive que primeiro trabalhar a confiança desses caras, para eles conseguirem me ouvir. Então, se desafia, sabe? Se tem uma oportunidade de você ir para um projeto, um ambiente, um produto, sei lá, que você vai exercer, pode ser bom para você. E acho que, por fim, assim, acho que é importante estudar, mas eu levo muito aquela regra, aquele conceito lá do que a gente aprende daquele jeito 70, 20, 10, né? 70% das coisas que a gente aprende, elas estão na prática. É como o nosso cérebro absorve. 20% das coisas que a gente absorve, elas são aprendizados aí com outras pessoas. E 10% é estudando. Se 10% que o meu cérebro realmente absorve é com coisas que eu leio, estudo, curso, então tem que escolher muito bem. Assim, quando eu vou escolher uma coisa para estudar, eu escolho direitinho, assim, que profissionais que estão lecionando, qual que é o formato e tal. Então, escolham com muito carinho, assim, porque, enfim, é 10% que você vai absorver, o resto é muito prática, né? Então, vale a pena ter muito cuidado. Então, são dicas, assim, que eu carrego, assim, mentoria, estudo, não ter pressa, se você conseguir não ter pressa de avançar nos cargos, né? Para você conseguir sempre ser influente ali tecnicamente. Perfeito, Natália. Obrigado. Acho que tem dicas valiosíssimas aí. Quero ver as do Chico para depois colocar as minhas também. O pessoal vai sair daqui com um toolkit de dicas para se tornar líder da noite para o dia. Mentira, da noite para o dia ninguém se torna líder, tá? É só uma brincadeirinha que eu tenho. Chico, me dê suas dicas. Está mudo? Oi. Aí. Bom, vou pegar carona numa coisa que a Natália já levantou, e que você colocou também, Biratã, que é quando você falou da medicina, né? Cara, eu não queria estudar medicina porque eu tenho que estudar a vida inteira. E muita gente entrou no design e acha que não tem que estudar, ou, como a Natália colocou, tem muita pressa de achar que sabe. Que eu quero dizer, cara, design, medicina, qualquer profissão está no mesmo nível de conhecimento, porque o mundo tem a mesma complexidade, a mesma oportunidade para todo mundo, né? E eu acho que hoje o que eu observo muito, assim, as pessoas tentam, por várias coisas, como citado pela Natália, acelerar salário, acelerar o ego, acelerar o status, pretende ter essas posições mais altas, né? Por que eu acho que não vale a pena? Acho que por isso, maturidade, né? Eu acho que tudo o que é feito com maturidade é consistente, é profundo e, no caso, que eu venho muito com os criativos de forma geral, incluindo os designers, eu acho que as pessoas que passam por um efeito da maturidade têm muito menos a síndrome de impostor que muita gente está tendo agora, né? E até boa parte do burnout, né? A gente gosta muito de apontar o dedo, mas boa parte do burnout é quando você se perde dentro de desafios que são maiores do que você pode lidar. E aí, a questão é, de novo insistindo, se liderança não é cargo, se liderança é atitude, se liderança é puxar as propostas, influenciar, se relacionar, né, desenvolver confiança, desenvolver capacidades e performance, você não precisa necessariamente ter cargos altos para fazer. Não é nem que você não precisa necessariamente, você não deve ter para isso, né? Eu lembro eu com 21 anos, como designer júnior, eu influenciava a decisão dentro da Boticário. Então, acho que é isso, sabe? Atitude, né?
E isso tudo é construído com a real dica que eu dou conectada a isso, que é a capacidade de escuta, de aprendizado com o mundo, sabe? Acho que a gente quer ter muitas respostas muito rápido, né? Por exemplo, essa resposta. Como é que eu me torno líder? Vamos lá, fiz um curso líder. Promoção. Cara, às vezes não tem nem experiência de vida para estar no desafio de trabalho que me colocaram, né? Então, acho que essa disposição eterna ao aprendizado, essa capacidade de ouvir e processar mais, né? Isso vai te conectar com pessoas que você vai aprender, vai te conectar com pessoas que vai abrir oportunidades e pessoas que vai te colocar em cenários que estão próprios para o teu nível de conhecimento. Que isso pode ser, tem gente que é mais nova e se desenvolve muito rápido, justamente a vida preparou ou espontaneamente ela foi para esse lado, e tem gente que é mais velha e tinha isso mais reprimido, né? Então, acho que nessa dinâmica, essa capacidade de conexão, de observar e de aprender é o ponto fundamental, né? Aí, no meio disso, tem um monte de desenrolar técnico, teórico, desafios profissionais, desafios, sim, de gestão, de chefia, mas acho que essa liderança que é significativa, prazerosa, importante para as pessoas, importante para o relacionamento, que foi muito trazido pela Natália, ela é essa prática de doação, sabe? Doação, aprendizado constante. Perfeito, Chico. Acho que é bem por aí. Falou uma boa parte do que eu ia dizer. Algumas coisas que eu anotei aqui como dicas que eu dou importante, até com base na minha referência e caso pessoal, eu acho que sim, tenha uma atitude se você quer ser líder, tem que ter atitude de líder. E eu resumo muito essa atitude eu consigo. Pensa que você consegue e vai lá fazer. Se você não conseguiu errar, aprende, tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo, até que uma hora você vai conseguir. Iniciativa, que eu acho que é bem importante, e a iniciativa eu ligo com a frase eu vou fazer. Significa que eu não vou esperar ninguém, que eu não vou ficar sentado, que eu não vou ficar inerte, que eu vou fazer alguma coisa, sabe? Que eu não vou travar. Eu acho que isso, como líder, você precisa. Acho que você precisa se expor, como já foi falado aqui várias vezes, você precisa se expor e se expor como pessoa, porque quando você é líder, você também lidera pessoas, então as pessoas lideradas precisam entender que o líder também é uma pessoa, assim como o líder precisa entender que os liderados também são pessoas. Tipo, parece óbvio dizer isso, devia ser óbvio, mas não é. Infelizmente não é. E o nosso mercado está cheio de casos esquisitos aí, de onde a gente não vê isso acontecer. Acho que a gente tem que se relacionar com todas as pessoas possível. Eu acho que essa questão de relacionamento para o designer tem que ser natural, tem que ser assim, tipo default, entendeu? A skill default é se relacionar. Cara, não tem como fazer design sem se relacionar. Não é default. É mais que desenho, entendeu? Eu não sei desenhar à mão. Eu sou designer há 25 anos e detesto desenhar à mão. Eu já conheci excelentes designers que não desenham à mão ou que desenham e não é isso que define um design, entendeu? Então, eu acho que você tem que se relacionar. Isso que define o design. Eu acho que é muito mais isso. Porque você vai precisar de se relacionar para fazer pesquisa, para fazer projeto, para fazer protótipo, para fazer teste de usabilidade, para falar com o time, para falar com o cliente, para falar com a estratégia, para falar com o branding, para falar com todos você precisa. Então, não tem como não se relacionar. E tem que ser sem medo, sabe? Eu acho que você tem que se relacionar sem receio, tentar ser você. E eu acho que nessa questão de tentar ser você, envolve muito essa questão de autoconhecimento, que você precisa investir e se conhecer, e saber os pontos que você precisa melhorar. Às vezes eles estão gritantes aí, tá todo mundo mostrando para você e só você não quer ver. Então, a gente tem que ter essa humildade de enxergar esses pontos, considerar esses pontos e melhorar, trabalhar eles assim como features de um produto, melhorias, né? Improvements da nossa carreira aí. Então, eu acho que é por aí. E, por último, eu acho que, é claro, se a gente fizer tudo isso, a gente vai ter a capacidade de influenciar decisões, né? E influenciar é um papel também do líder, porque é a partir desse tipo de influência que ele lidera, que ele conduz, que ele coloca uma visão e determina um norte ou uma direção para o time seguir ou para a organização seguir. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que é um compêndio de dicas assim que sempre vai cair dentro dos soft skills, dentro de relacionamento, dentro de comportamento das pessoas, né? E para finalizar, assim, eu acho que tem muito a ver com o que o Chico falou, que a gente tem que aprender muito a ouvir e ver,
Mas não é só isso, é falar e ser visto também. E mais do que isso, é falar e ser visto, ouvir e ver e saber a hora de fazer um e fazer o outro. Porque não é só um e não é só o outro, e o desequilíbrio dessas duas coisas te faz um mal profissional, sabe? Então, eu acho que é complexa, o desafio de ser o líder de design é complexo, você tem que estar trabalhando o tempo todo, mas eu acho que você desenvolvendo uma rotina de trabalhar isso o tempo todo, de entender seus pontos de autoconhecimento, de entender que isso é muito relacionamento, você consegue liderar, né? E apenas uma experiência pessoal que eu tive, eu também tive lideranças dentro do Exército, eu servi o Exército mais de um ano. E lá eu tive dois exemplos de líder, o líder que é o líder autoritário, que é o líder só pelo seu cargo, e o líder que é líder natural, que é líder pelo seu jeito de ser, pelo seu comportamento. E era tão mais legal se relacionar com esse líder, era tão mais interessante, mais enriquecedor do que com o autoritário. Então isso acaba que vai matando um pouco do líder autoritário que às vezes tem dentro da gente. Eu tinha um pouco disso. Eu fui criado em ambientes autoritários, eu cresci também em ambientes autoritários. A gente foi evoluindo e a gente está trabalhando até hoje, a gente está fazendo terapia até hoje para ser menos autoritário, para ser menos agressivo, para ter uma fala, como a gente fala, né, como é que é, que a gente, é um assunto bem comum, que é uma fala não agressiva, né, comunicação não violenta, né, isso que era o que eu queria trazer para cá, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar trabalhando o tempo inteiro. São temas que a gente está trabalhando para melhorar nós mesmos como pessoa, e isso vai fazer a gente melhores líderes. Acho que a gente está dentro dessa seara aí, na questão de preparação para ser líder. E uma coisa que eu acho relevante também, não pensem que é natural, não pensem que você vai estar, depois, quando chegar a 15 anos de carreira, você vai se tornar um líder. Naturalmente vão aparecer oportunidades de líder. Não. E se você quiser, pode ser. Se você não quiser, não. E, assim, não aceite ser o líder se você não quer. Mas aceite ser se você quer. É isso que a gente tem que ter sempre na cabeça, sabe? Não tomar decisões inconscientes nem automatizadas. A gente tem que tomar decisões conscientes com base no que a gente conhece de nós mesmos. Chegou de papo de coach. Já podemos encerrar aqui coach de design. A gente vai lançar esse produto aí em breve. Mentorias coach de design. Só com pessoas-chave do mercado. Brincadeira. Mas obrigado a presença de todos, pessoal. Foi uma excelente Fire Session. Acho que a gente abordou questões importantíssimas aqui. Quem quiser participar do curso Design Leadership, procure a Luna. Ela tem todas as informações necessárias. Tem um voucher de desconto comigo, se quiserem também utilizar. Tá? E, com certeza, obrigado pelas queridíssimas presenças da Natália Ribeiro. Eu que agradeço. Obrigadão pela presença. Obrigadão pela presença, Chico Adelano. É difícil a gente se achar e se comunicar, mas deu certo. Você estava aí, foi excelente, cara. Muito obrigado. E obrigado a todos que vieram aí, pessoal. Muito obrigado. Esse evento vai ser gravado, então ele vai ser disponibilizado depois, o link para algumas pessoas que quiserem acessar e não puderam vir. E para vocês também divulgarem nas redes sociais de vocês esse conteúdo, tá bom? Muito obrigado a presença de todos. Obrigada, gente. Gente, uma boa noite. Um grande abraço. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.